Jeremias, capítulo 23, verso 6. Quem achou diz amém? Amém. E diz assim a palavra de Deus: nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Amém? Tema desta festa: Senhor, Tu és a nossa. Vamos repetir todos juntos? Senhor, Tu és a nossa justiça. Glória a Deus. O livro de Jeremias, capítulo 23, eu achei um capítulo assim muito fascinante. Mas eu queria começar chamando a atenção para uma palavra que aparece na nossa divisa: Israel. Israel, ela pode ser entendido nos nossos dias de algumas maneiras. Podemos falar de Israel como falamos de nação. Podemos falar de Israel como nos referimos à igreja, a Israel Santa de Deus. Podemos falar de Israel quando nos referimos ao nosso próprio lar, que é a nossa casa. Mas eu gostaria de começar falando de Israel como nação. E a nossa Israel chama-se Brasil. E aí eu gostaria que os irmãos mantessem o livro de Jeremias, capítulo 23, aberto, e acompanhassem comigo a leitura. A minha Bíblia, ela está na versão, a linguagem de hoje, portanto é um pouco diferente da dos irmãos. Mas eu gostaria de chamar a atenção ao capítulo, versículo 1 e 2, que diz assim: ó Senhor, Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhados. Vocês não cuidam do meu povo, mas o espalham e o fazem fugir. Agora eu castigarei vocês por causa da maldade que tens feito. Eu sou o Senhor quem está falando. É interessante como nós, nos nossos dias, nós temos clamado com mais frequência sobre a nossa Israel, o nosso Brasil, e portanto clamando às autoridades. E quando a liderança da igreja, a igreja de modo geral, pede que intercedamos pelas nossas autoridades, é no sentido de que tentar evitar que Deus cumpra essa palavra aqui, que Deus chegue e derrame a sua ira em cima das autoridades. Então o primeiro conselho que eu gostaria de dar nesta noite para vocês é que vamos clamar pelas nossas autoridades, porque Deus cobra delas o bem-estar do seu povo, de cada brasileiro, de cada ser que habita o nosso Brasil. Deus cobra dele o bem-estar e o zelar, porque Deus estabelece todas as autoridades com um único propósito: para cuidar daqueles, os seus filhinhos. Amém? Vamos orar, em vez de praguejar, em vez de amaldiçoar, vamos pedir a Deus que o sacrifício da cruz alcance aqueles homens e aquelas mulheres que estão no poder. Quando falamos de justiça, nós lembramos logo assim em punição, né? Pensamos, ó, Deus vai agir com justiça, e aí pensamos em punição, em castigo. Mas vamos pedir, quando lembrarmos de justiça, vamos pedir e clamar a Deus por misericórdia, para que Deus haja com misericórdia na vida daqueles que, por algum motivo ou outro, roubam aqueles que mais precisam, aqueles que não estão cuidando, seja do menor, do prefeito, a nossa presidente, que de alguma forma não tem cuidado das ovelhinhas que Deus colocou aqui nesse chão chamado Brasil. Precisamos interceder. Quando pensarmos em justiça, pense em você como um instrumento da justiça de Deus. Pense em você como uma pessoa que pode evitar esse juízo aqui sobre a vida das autoridades, sobre a vida daqueles que te representam. Porque se eles se arrependerem, se eles confessarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse juízo aqui vai ser evitado. Caso contrário, não há quem possa impedir o castigo de Deus sobre as autoridades que não procedem, que não cuidam do povo. O outro ponto que nós podemos observar é Israel como sendo a nossa igreja. Israel sendo a Israel Santa, a Israel dos ungidos, daqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Bom, quando falamos em Israel, aí eu gostaria que vocês observassem o verso 3 de Jeremias 23, que diz o seguinte:
ajuntarei o resto do meu povo dos países onde os espalhei, e trarei de volta a sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu consigo observar, eu aprendi há pouco tempo, que toda vez que nós lemos qualquer livro do Antigo Testamento, nós lemos com uma visão, com uma lupa do Novo Testamento por cima. Então, quando ele fala que vai ajuntar o seu povo, que vai recolher, ele falou também da Israel lá, nação. Mas eu vejo ele falando também da nossa Israel aqui. Nós, o povo de Deus. Ele escolheu esse lugar, ele consagrou este lugar, e há 9 anos ele tem reunido aqui as ovelhas para serem cuidadas, para serem tratadas, para serem abençoadas por Deus aqui neste lugar e em todos os lugares. Então, hoje, quando essa igreja completa 9 anos, é motivo de muita alegria, porque há 9 anos Deus colocou no coração de homens e mulheres estarem aqui e manterem esse trabalho. Por isso, a Israel que está aqui, a Israel reunida hoje aqui neste lugar, é Israel onde o Senhor tem feito a justiça. Porque a justiça de Deus não pesa sobre esta casa, porque esta casa está remida e lavada pelo sangue de Jesus. Amém? O verso 5 diz assim, o verso 4, perdão. Eu lhe darei líderes que cuidarão deles, não ficarão mais com medo e nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu sou o Senhor a quem estou falando. Quando fala em líderes, fala, claro, primeiro no nosso líder maior aqui na nossa igreja, o pastor. Com isso, Deus tem dito para você nessa passagem, a nossa leitura, nos nossos tempos, é que Ele levantará homens e mulheres para cuidar desse povo. Por isso nós precisamos a cada dia interceder pelos líderes, principalmente pelo pastor, que cuida e que é responsável por cuidar. Porque caso o pastor não cuide direito das ovelhas, o juízo que está escrito no verso 1 cairá sobre a vida dele. Porque Deus o chamou para cuidar de vidas. E nós temos mais um motivo para comemorar neste dia, que essa igreja completa 9 anos, porque nós sabemos que aqui o Senhor tem colocado um homem de Deus que tem orientado, que tem cuidado, né? E como o próprio versículo diz, as pessoas que estão aqui não têm mais medos. Muitos chegaram com medos, muitos chegaram com traumas, muitos chegaram com sua vida destruída, mas pela força do Espírito e Deus utilizando o anjo que Ele colocou nesta casa, tem feito muitas famílias se reestruturarem, muitos lares serem edificados. E hoje nós estamos aqui agrupados, reunidos aqui e crescendo firme, onde o Senhor tem feito justiça nas nossas famílias. As coisas, nós não estamos mais sofrendo, nós não estamos mais passando o que passávamos anteriormente. Nós hoje estamos no aprisco de Deus, na Israel de Deus, um cantinho dessa Israel, chamada Igreja Batista Nacional Monte Calvário, no Parque das Mangabas, onde nós estamos reunidos sob a liderança de um pastor, o pastor Jacques Zeloso, que tem cuidado de cada ovelha aqui presente. Tem obedecido a ordem de Deus para cuidar de cada família aqui representada. O verso 5 do Jeremias 23 diz assim, o Senhor diz ainda, está chegando um tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto em todo o país inteiro. Esse rei já chegou. Esse rei está descrito lá nos livros do Novo Testamento. Esse rei chama-se Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que governa esta casa, é Ele que governa esta nação, é Ele que está guiando e cuidando de cada ovelha aqui presente. É Ele que está cuidando para que a ovelha não fique ferida. É Ele que está cuidando para que a ovelha não sinta medo. É Ele que está cuidando para que a ovelha se sinta segura, usando os líderes que Ele tem levantado. Então, em primeiro lugar, precisamos agradecer por esses 9 anos, porque durante esses 9 anos, Deus não tem se ausentado deste lugar. Precisamos agradecer durante esses 9 anos, porque Jesus Cristo tem sido o rei desta casa, tem sido o Senhor deste lugar. Temos que agradecer durante esses 9 anos, porque o Senhor tem colocado um anjo dele aqui, para nos guiar e nos orientar. Amém? Aleluia. O verso 7 diz assim,
Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim como Deus vivo, que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como o Deus vivo do povo de Israel, que faz voltar da terra do norte e de todas as terras onde tinham espalhado. Hoje, nós não conhecemos Jesus Cristo, nem um Deus vivo, como aquele que nos tirou do Egito, mas conhecemos Jesus Cristo que nos tirou do lamaçal do pecado. Conhecemos Jesus Cristo que nos restaurou, que nos levantou e nos deu uma nova vida. Todos nós, certamente, se tivéssemos tempo para ouvir um por um aqui, vamos contar inúmeras histórias de transformação de vida, de transformação de vidas, de forma que você mesmo já não reconhece quem era você há um tempo atrás. O Senhor é a nossa justiça. Ele tem feito justiça nas nossas vidas. Ele tem nos cuidado. Porque a justiça de Deus, se vocês observarem no verso 1, está primeiramente no cuidado. Ela expressa bem que a revolta de Deus é que as autoridades, os pastores, os líderes que ele criou, que ele estabeleceu, não estavam cuidando bem do povo. Por isso, ele levantou o profeta para chamar a atenção, com o intuito que eles mudem de vida, que eles mudem de atitude. Hoje, ao ler esse texto, você vai ouvir falar muito em profeta. Mas eu gosto muito de salientar que ainda temos profetas hoje em dia. Profeta é aquele homem ou mulher que ouviu a mensagem de Deus e levou o recado a quem de destino, não é isso? Temos profeta aqui nessa noite? Levante a mão aí, profetas. Só que for profeta de Deus. Aleluia. Você é profeta de Deus, porque você fala diretamente com Deus, e através de você, Deus tem alcançado pessoas. Deus tem procurado levar a justiça dele através da sua vida, seja com a pregação como aqui estou, seja cantando como aqui estávamos, com a ministração de teatro ou com a dança. Deus tem usado você como profeta de Deus para levar a justiça dele àqueles que ainda não foram alcançados. O texto fala de ovelhas que estão afastadas, que estão perdidas. Ainda hoje temos essas ovelhas que estão aqui perdidas, estão afastadas. Por isso, Deus estabeleceu, através de Jesus Cristo, o Rei permanente, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, chamou homens e mulheres como o pastor Jacques, como eu e como todos vocês aqui, para buscar aquelas ovelhas que ainda não estão aqui no aprisco, que ainda não estão no Israel de Deus, no Israel espiritual, no Israel, no livro da vida. Amém? Mas o texto também traz uma séria advertência a você, a mim, que sou profeta de Deus. Você não diz que é profeta de Deus? Pois a palavra traz uma séria exortação, que diz assim: a respeito dos profetas, eu disse o seguinte: o meu coração está esmagado, e eu estou tremendo por causa de Deus. O Senhor, por causa das suas santas palavras, eu sou como um bêbado, e pareço um homem que bebeu muito vinho. A terra está cheia de adúltero, o povo vive pecando e gasta as suas forças, por causa da maldição divina. A terra chora, e os pastos estão secos. O Senhor diz: os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim, e eu os peguei fazendo o mal no próprio templo. Os caminhos que eles seguem são escuros, e neles será fácil escorregar. Eu falei com eles, e eles tropeçaram e caíram. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Eu sou o Senhor quem está falando. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram a mensagem em nome do Deus Baal e desviaram Israel, o meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda. Cometem adultério, dizem mentira, ajudam os outros a fazerem o mal, e assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim, todos eles estão com a cidade de Sodoma, e são tão maus quanto a cidade de Gomorra. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém: eu farei com eles comam ervas amargas,
e bebam água envenenada, porque espalharam a descrença pelo país inteiro. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem os profetas que dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventaram, e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo ao que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre você. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à mensagem e obedeceu? E continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte, como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei profetas e nem lhe dei mensagem, mas a si mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem, e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Isso é uma realidade. Existem profetas que não levam o povo ao arrependimento. Existe profeta que ouvem, compactuam com aquilo que é errado. E nesta noite, onde nós dizemos que o Senhor é a nossa justiça, precisamos entender que faz parte do pacote, assim dizer, que devemos obedecer aquilo que o Senhor nos mandar. Precisamos ser fiéis à palavra que Ele disser. Precisamos obedecer em tudo quanto Ele mandar fazer. E aí me preocupa, porque hoje nós temos assim uma variedade tão grande de evangelhos para todo gosto. E aí evangelhos e profetas para todo gosto. E aí você vê uma descrição desse texto de tantos anos, mas parece que é um texto que foi escrito para ontem, de hoje. Porque relata exatamente o que ocorre nos nossos dias. Profetas que, em vez de apacentar as ovelhas, têm espalhado as ovelhas. Em vez de cuidar, têm trazido males. E por isso, nós temos mais um motivo para agradecer a Deus nesta data, neste dia. Porque Deus nos deu um profeta, nos deu um líder que nos leva no caminho, e ele faz tudo quanto o Senhor manda. Doa a quem doer. Porque a correção nem sempre é mansa. A correção nem sempre é indolor. Às vezes deixa marcas, mas nós precisamos, porque muito mais vale ter uma cicatriz de uma correção do que ser lançado no mar do fogo, o Satanás e seus anjos. Muito mais vale ter uma cicatriz por causa de uma correção dada por amor, do que ser taxado como esses profetas aqui, na qual o Senhor descreve, profetas de Jerusalém, que adulteram dentro do próprio templo, que não respeitam o próprio local, profetas que inventam coisas que o Senhor não disse, profetas que levam uma mensagem mentirosa às ovelhas, e tem feito com que as ovelhas se apartem e se percam. E aí nós voltamos para o primeiro versículo, onde nós vimos que Deus, preocupado, fala da decepção dele em ver o povo dele, as pessoas, os seres humanos, afastado, longe, com medo, sozinho. Uma situação que nos nossos dias muitas vezes ocorre dentro da própria igreja, por causa de profetas que falam aquilo que o Senhor não disse, por causa de líderes, pastores, que muitas vezes falam mensagem que não receberam do Senhor e fazem toda essa tragédia acontecer. Por isso, meus amados, como servos do Senhor, como profetas de Deus, que vocês, assim como eu, somos profetas e instrumento da justiça de Deus, não podemos nos calar. Hoje nós temos muito que comemorar. Hoje é nosso aniversário aqui da nossa congregação. São 9 anos. São 9 anos de, com certeza,
muita luta, mas também de muita vitória. E isso a gente vai dizer ano após ano, porque não dá para lembrar das vitórias sem também lembrar das lutas, lembrar dos momentos difíceis. E você, como instrumento de Deus, como instrumento de justiça, como profeta, precisa se comprometer com essa causa. Você precisa lutar, você precisa não ser conivente com pessoas, com profetas, líderes, pastores, que notoriamente não estão na presença de Deus. Precisamos, em vez de nos assentar e nos acalmar, precisamos clamar a Deus e agir, e se for o caso, repreender, se for o caso, agir. Mas não podemos ser conivente com esse tipo de ação. Hoje, a igreja sofre de um mal terrível, que é o medo. A igreja tem medo. A gente não fala a verdade muitas vezes porque tem medo. A gente não sai para evangelizar porque tem medo. A gente muitas vezes não quer enfrentar e afrontar porque tem medo. Muitas vezes nós não queremos botar o dedo na cara do irmão e dizer: você está errado, você precisa mudar, porque temos medo. E aí ficamos numa igreja com essa descrição aqui, ó: profetas de Jerusalém, habitando uma casa aonde Deus não está. Aonde Deus olha com tremendo nojo, com uma repugnância, porque percebe que ali existe pessoas falsas, adúlteros, mentirosos e pessoas que falam daquilo que não ouviram. O texto, ele ainda é mais duro. O verso 23 diz o seguinte: eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhe dei a minha mensagem nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventaram? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. Deus Baal, eu fui fazer uma pesquisa interessante, e Baal é um dos nomes do demônio chamado Beliel. E ele é responsável, ele é chamado de o demônio responsável pela arrogância, pela loucura e pela luxúria. Graves males que a igreja sofre. Loucura. Fazemos coisas aonde Deus não tem um menor compromisso. Arrogância. Queremos muitas vezes saber mais do que o próprio Deus. Queremos muitas vezes estar à frente de Deus em determinados momentos. A luxúria através do adultério, da prostituição, da lascívia e de tudo que se vá. O demônio Belial tem sido muitas vezes engrandecido dentro das próprias igrejas. Precisamos ter atenção. Você que é profeta de Deus, está me ouvindo nesta noite, você precisa vigiar. Você precisa ser instrumento de justiça. E a justiça de Deus, ela é tremenda, ela não falha, ela não pode ser detida. E quando ela entrar em ação, está escrito aqui: ele vai acabar, ele vai humilhar, ele vai destruir todos aqueles que não têm compromisso com ele. Muitas vezes nós nos preocupamos em agradar o irmão e esquecemos que primeiramente precisamos agradar a Deus. Falava lá fora com alguns irmãos sobre a difícil tarefa que Deus colocou na mão do profeta Jeremias, profeta que era responsável por levar mensagens cada vez piores, porque o povo se afastava cada vez mais de Deus. E quanto mais o povo se afastava, Deus pedia para Jeremias, mandava Jeremias ir lá e dizer: olha, está errado, vai morrer, vai dar certo, vai ser escravo. E o povo, em vez de ouvir, o povo, em vez de obedecer, o povo maltratava aquele que levava a sua palavra. Isso não mudou, isso continua. Todo aquele que sobe nessa plataforma para falar puramente a verdade de Deus é crucificado. Tem que estar preparado para ser apedrejado. Você, como profeta de Deus, precisa estar preparado para ser apedrejado. Você, como profeta de Deus, precisa estar preparado para ser lançado no poço.
Você, como profeta de Deus, tem que estar preparado para ser humilhado. E vivemos um evangelho do conforto. Vivemos um evangelho da luxúria. Vivemos um evangelho que Deus não tem compromisso. Nesses 9 anos de Igreja Batista Nacional Monte Calvário, no Parque das Mangadas, há profeta de Deus nessa casa? Há profeta de Deus nessa casa? Então assuma esse compromisso com a verdade. Seja instrumento de Deus. Seja instrumento de justiça. Seja instrumento para levar a verdade para aqueles que estão no engano. Seja instrumento para ter força e coragem para, assim como Jeremias, apontar o que está errado. Se o pastor errar, chame ele, converse com ele. Se o irmão errar, chame ele, converse com ele. Exorte na palavra, exorte no amor, mas exorte. Não seja conivente com o erro. Não seja conivente com o adultério. Não seja conivente com a luxúria. Não seja conivente com o engano. Muitas vezes nós pecamos porque sabemos de situações como essa e somos coniventes. Não agimos, não tomamos a posição de profeta de Deus, de instrumento de justiça de Deus, para falar aquilo que Deus quer falar. Muitas vezes, quando Deus lhe dá uma mensagem para você exortar, para você falar, você se esquiva disso, porque aquilo vai trazer consequências para a sua vida. Isso já aconteceu comigo porque eu tive medo. Isso eu já tive. Saber que aquilo está errado, aquela situação está errada, aquilo está errado. Diante da Bíblia está errado, diante de Deus está errado. Mas eu me calar com medo dos problemas que aquilo pode trazer para a minha vida. Nessa noite eu quero convidar vocês a levantar e ser profetas de Deus aqui na terra, aqui no bairro, aqui em Camaçari. Leve a palavra de Deus a quem não tem. Tudo que vocês viram aqui, todas as peças, todos os louvores, é tudo lindo e maravilhoso. Mas a principal preocupação de Deus são com aquelas vidas lá fora que ainda não foram alcançadas. Com aquelas vidas que estão no engano da maconha, da cocaína, naquela vida do adultério, da prostituição, naquela vida do engano das outras religiões de Baal e de outras tantas que temos por aí. Seja profeta de Deus, seja com o seu teatro, seja com a sua música, seja com a sua dança, mas seja profeta de Deus para levar a mensagem do Evangelho da cruz a essas pessoas. Promova a transformação de vida. Seja como eu, pastor Jacques e outros tantos aqui. Se coloque à disposição para ser usado. E não temas, porque Deus vai te honrar. Deus vai colocar você como um profeta bom, como homem dele, como servo escolhido. Mas não tenha medo, porque tudo isso não te garante que você não vai sofrer. Isso não te garante que você não vai ser apedrejado. Mas tem bom ânimo, porque Jesus prometeu que não passaríamos por essas coisas todas estando sozinho. Ele prometeu que estaria ao nosso lado. Quando você for humilhado, quando você for apedrejado, quando te lançarem no poço, Jesus estará contigo. Ele não te deixará. E como eu já disse, é importante ter compromisso com a justiça de Deus. E a justiça de Deus, como nós lemos aqui no texto, não tem espaço para aqueles que querem viver uma vida dupla. Querem pegar os benefícios do reino, mas não querem se sacrificar. Querem ser profetas, mas não querem ter que dar a palavra dura. Querem ser profetas de prosperidade. Querem ser profeta que só fala, você vai ganhar um carro, você vai ganhar um ônibus, você vai comprar uma fazenda, mas não quer ser aquele profeta que vai dizer a verdade. Mude de vida, deixe de ser um mentiroso, abandone o seu vício, fale a verdade. Você está achando que está enganando Deus? Ninguém quer ser esse profeta, porque sabe que ao dizer uma palavra dessa, como o irmão Emerson falou ali fora, certamente você vai ser apedrejado. Como o irmão Thiago Levailton falou, seja profeta de Deus, de preferência tenha boas pernas, né, irmão Levailton? Porque quando você falar isso, vão querer te pegar e você vai sofrer. Então o irmão Levailton está falando, olha, fale a verdade, seja profeta de Deus e tenha pernas fortes, porque vão querer te pegar. Aleluia. Há também aqueles que dizem que é um grande fardo servir a Deus, que é um grande fardo ser profeta de Deus, que é muito difícil e que é melhor se esquivar. Para esses, eu tenho uma mensagem especial aqui no livro de Jeremias, capítulo 23, a partir do verso 33. O Senhor, Deus, me disse: Jeremias,
quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar: qual é a carga da mensagem do Senhor para nós? Responda: você é que são uma carga para o Senhor, e Ele vai se livrar de você. Se você é um profeta, ou um sacerdote, ou mesmo uma pessoa do povo, usar as palavras: a mensagem do Senhor é uma carga, eu o castigarei, e também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte: qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor disse? Mas eles nunca mais devem dizer essa palavra: a mensagem do Senhor é uma carga. Porque se alguém disser isso, eu farei com que a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, com que a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. O povo tem torcido as palavras de Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias, pergunte isso a cada profeta: qual foi a resposta que o Senhor lhe deu? O que foi que o Senhor disse? E eles respondam: a mensagem do Senhor é uma carga, então eu os castigarei por terem usado estas palavras que mandei que não usassem. E certamente os pegarei e jogarei longe de mim, e farei o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles uma vergonha eterna e uma desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Não é uma opção. Sirva a Deus, aceitou Jesus Cristo, é o Senhor, é Salvador da sua vida. Coragem, força, lute, e vamos levar essa obra aqui, que não é nossa, foi dada a nós, mas tem um dono, e Ele é muito zeloso. Ele quer que a gente preste conta, Ele quer que a gente cuide de cada pessoa que entra nessa porta, e mais, quer que nós saiamos a buscar aqueles que aqui não estão. Nunca diga que o serviço do Senhor é uma carga. Nunca diga que é um fardo pesado ser profeta do Senhor. Nunca diga que é muito pesado carregar, porque o Senhor não se agrada disso. E na sua palavra promete castigar duramente aquele que o fizer. Como profeta de Deus, eu finalizo a minha palavra dizendo: o Senhor é a nossa justiça. O Senhor nos guiará a levar a sua palavra adiante como instrumentos vivos para resgatar vidas, para consolar aqueles que precisam, para dar o que comer àqueles que precisam, não só o pão espiritual, mas também o pão físico. E daqui a um ano, no 10º aniversário dessa igreja, possamos ter um grande problema aqui: não ter espaço para as almas que o Senhor vai acrescentar a este lugar. Amém? Que o Senhor vos abençoe, que possamos juntos continuar, e se Deus permitir, e o pastor também, até ano que vem.